Oi, tudo bom com você? Então, hoje para mais um vídeo, vim mostrar os meus livros lidos favoritos de 2024, que passou agora. E só para dar uma introduzida, como eu estava muito focada ano passado em ler as apostilas do meu curso técnico e também outras demandas da faculdade, como projeto de pesquisa, eu acabei não lendo tanto quanto eu gostaria, livros por fora, né, outras coisas. E então não foi muito difícil de fazer essa seleção, porque os livros que eu li realmente eu gostei bastante. Então já eram livros, alguns que estavam há um tempo para eu ler, outros que, enfim, foram indo. E eu vou mostrar um pouquinho de cada um, vou falando mais ou menos o que eu achei e o contexto ali em geral. Então, começando com livros que eu chamo de cabeceira, que são livros tipo, sei lá, de história que você leria um pouquinho antes de dormir ou alguma outra coisa assim, só para passar tempo normal. O primeiro que eu li foi quando eu estava me desvendando ali, estava explorando um pouco literatura russa, porque achei que sim, seria uma boa ideia, e realmente foi, eu gostei bastante. Um dos melhores livros que eu já li, esse aqui, Crime e Castigo, especificamente nessa edição aqui que eu li, né? Então, bem interessante. Ele é um livro, como é que eu posso dizer? É aquele livro que você pega pra ler e você fala, vou ler um capítulo agora. Quando você vê, você já passou 2 horas, você tá lendo ele ainda porque é muito envolvente. Então, basicamente é isso. É sobre um assassinato, mas não é tão pesado assim, ele é bem tranquilo. E recomendo bastante. É de Dostoiévski, então, escritor de literatura clássica russa. E simplesmente gostei bastante, foi muito bom. Ainda nessa lógica de livros de cabeceira, o segundo que eu li, na verdade eu separei 2 para cada categoria, mais ou menos, foi esse da Colleen Hoover, Verity, que tá para lançar o livro, então foi um dos propósitos por qual eu resolvi ler ele agora, inclusive no final do ano, literalmente na última semana do ano eu tava lendo ele, e foi coisa de terminei assim em 3, 4 dias, porque é muito bom, de verdade. Ele é um thriller, não sei como é que fala essa palavra, acho que é thriller, enfim, suspense. E muito bom mesmo, porque, tipo, parece que quando você começa a ler, parece que você já sabe toda a história, mas na verdade vai vendo uns plot twist do nada, que quando você percebe, você estava completamente enganado no começo. Então é simplesmente isso, é literalmente aquele livro também que você pega e não quer mais parar de ler. Então, livros de cabeceira, e foram esses 2. Entrando agora na segunda categoria de livros aleatórios que, sei lá, estavam para vender e acabei lendo. O primeiro foi esse daqui, O Poder da Autorresponsabilidade. Eu achei ele com uma vibe muito de coach, só que então por isso que não é um dos meus favoritos, mas eu coloquei ele aqui na lista porque, tipo, eu nunca tinha pensado sobre esse tema de autorresponsabilidade até antes de ver uma das aulas do curso que eu tô fazendo. E então, basicamente foi ele que abriu a porta. Tipo, não tinha tocado nesse assunto ainda, então por isso que eu trouxe ele aqui. Mas assim, o livro com uma vibe muito de coach, por isso eu não gostei. Mas valeu bastante a pena ter lido, porque por ter sido uma introdução no tema que eu não tinha conhecimento ainda. Então, pesquise mais sobre autorresponsabilidade, eu acho que é uma coisa que realmente, quando você tem noção, faz uma baita diferença na sua vida e vai te deixar pensando sobre muita coisa. Então, recomendo assim para ler, para você ter uma visão diferente sobre o tema. E por isso que ele tá nessa lista. O quarto livro, então, segue nessa mesma linha, que é um livro de, não sei, eu tava num evento e o escritor tava lá tava palestrando, e na final da palestra eu acabei comprando esse mais outro que eu não li ainda dele, então é esse aqui, De Propósito, do João Branco. Inclusive, o escritor é muito gente boa. E não sei, tipo, eu achei que muito que estava escrito no livro ele já tinha falado na palestra, então eu meio que já sabia o que ia vir por trás, mas ainda assim, eu só botei esse livro na lista porque é na mesma vibe do outro também. Ele mudou bastante minha visão sobre o tema em relação ao trabalho.
né? De propósito, tipo, uma brincadeirinha ali no nome pra dar propósito ao seu trabalho, suas atividades de vida diária e outras coisas que você faz diariamente que acaba indo pro automático e você, tipo, sei lá, você acaba tendo uma visão diferente do trabalho em si. Tipo, de entender que seu trabalho não é só seu trabalho, é uma função importante pra vida de alguém, não sei. Enfim, leia esse livro, é muito bom, dá uma visão diferente sobre o trabalho, se você tá meio cabisbaixo ou não tá muito empolgado pra trabalhar, eu acho que ajudou bastante nesse ponto também. E por isso que eu recomendo ele, mas, tipo, bem levezinho, tipo, literalmente eu passei de um clássico da literatura russa pra esse, então não é aquele livro que me deu muita vontade de ficar lendo, mas eu acabei lendo e valeu a pena. Eu gostei bastante. Recomendo, mas não é um dos meus livros favoritos da vida. E entrando na minha terceira e última categoria, são livros que eu li por causa da faculdade, mas que eu talvez leria ou não se eu não tivesse nesse curso da faculdade, que é psicologia. O primeiro, então, que eu li foi esse aqui, da Nação Dopamina. E nossa, só muitos insights na minha cabeça. Você tem uma visão totalmente diferente dessa questão de recompensa pro cérebro, a dopamina no cérebro em geral, e da questão de vícios também. Eu nunca tinha lido um livro sobre o tema, então foi bem interessante. E o jeito que essa autora também explica, é uma doutora ali, é também maravilhoso, dá pra super entender, bem leigo, assim, o jeito de falar mesmo. E maravilhoso. Não sei mais o que dizer, é só muito bom. E não sei, uma impressão que eu tive, mas, tipo, se você tá fazendo psicologia também ou não, enfim, foi uma coisa que surgiu assim pra mim, que quando eu tava lendo eu tive vontade assim de, meu Deus, vou trabalhar com pessoas viciadas em drogas, em celular, com vícios em geral, é isso que eu quero trabalhar. Tipo, eu terminei o livro, deu 2 semanas, eu já tinha esquecido o assunto. Não quero mais trabalhar com isso não, muito complicado. Mas, enquanto eu tava lendo, assim, super entendi, super me levou numa vibe de é isso que eu quero, mas não quero não. Agora já passou já a vibe, mas muito interessante saber sobre. Inclusive, quero buscar mais livros desse tipo assim também, porque foi bem gostoso de ler. E o último livro dessa lista, dessa categoria, e do vídeo também, que foi dos favoritos de 2024, foi esse livro aqui, Mindset. E assim, não me trouxe muitas coisas novas, porque, como eu disse, eu tô na faculdade de psicologia. Eu já tinha tido uma explicação sobre isso na faculdade, já tinha visto em palestra também, então não foi exatamente uau, explodiu minha cabeça de insights, nunca tinha pensado sobre isso. Não, eu já sabia sobre o que eu ia ler realmente, então é um basicozão, né? Tipo um livro inteiro inventando várias formas de explicar os 2 tópicos principais, né? Que é a mentalidade de crescimento, mentalidade do outro nome lá que eu esqueci. Então, basicamente, um monte de exemplo para explicar essas 2 coisas. Então, se você vê um vídeo no YouTube, talvez seja mais prático do que ler um livro inteiro ou ver alguma palestra sobre um tópico assim. Além, já ajuda bastante se você não quiser ler o livro em si, mas o livro também é muito prático de ler, por mais que comparado com o outro, eu acho que não deu tanta vontade assim de continuar lendo. Então não teve uma leitura tão fluida do que eu esperava, foi mais maçante. E em geral é isso, basicamente. Tipo, eu gostei bastante do livro, eu teria lido ele normalmente, mesmo não tendo conhecimento sobre anteriormente. E acho que é isso. E por fim, esse foi o vídeo bem breve, básico, só para falar um pouquinho sobre cada livro e que eu recomendo ou não. Mas se você gostou, deixa o like. Se gostou desse tipo de vídeo, deixa o like, deixa um comentário, que eu posso trazer mais vídeos assim. Leio bastante, tenho bastante livro para recomendar. Mas se vocês gostarem, dá um sinal aqui embaixo. Também se inscreve se você não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!